Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós estamos iniciando mais uma semana debaixo da graça do Senhor e pela sua misericórdia temos a oportunidade de compartilhar com você a palavra dele, a qual tem falado ao nosso coração e gostaríamos muito que falasse também ao seu coração. De uma forma incrível, Deus nos fala através da sua palavra e nos revela aquilo que para muitos é totalmente desconhecido. Bem-aventurado é aquele que alcança do Senhor este galardão aqui na terra, de poder ouvir a palavra, entendê-la, crer nela e colocá-la em prática. Estes são abençoados por toda a eternidade. Vamos então observar esta questão sobre o ministério da vida, o mistério da vida e da morte. Capítulo 5 do livro de Romanos, nós temos esta revelação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Para muitas pessoas, isso aqui é muito difícil de ser compreendido. Se um só pecou, por que os outros têm que também serem pecadores? A questão, querido, está ligada exatamente à semente do mal que foi plantado no coração do nosso primeiro pai. Ainda que para a ciência, segundo as próprias criações humanas, não existe Adão. Isso é uma fantasia, segundo eles. Mas para nós que cremos na palavra de Deus como uma verdade única, revelada da parte divina ao ser humano, a qual dá vida eterna, então vamos nos ater aos ensinamentos da palavra. Amém? Então observe bem. Então ele diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Esse homem, o nosso primeiro pai, Adão, que foi criado por Deus. Então ele diz, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Com a semente da morte, olhe bem, que é a causa do pecado, que foi a desobediência, levou o homem a ser um pecador, e esse pecado leva o homem à morte. Por isso que a palavra mais tarde vai revelar assim, a alma que pecar, esta morrerá. Mas já em pecado fomos concebidos, porque de pai para filho, essa herança vem de Adão. Então o pecado é a desobediência cometida por Adão, que passou a todos os seus descendentes, como todos nós, independente da cor, da raça, do sexo, todos nós somos descendentes de um mesmo homem, Adão, consequentemente, todos nós herdamos o pecado. Então ele vai dizer assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então agora ele vai dar um esclarecimento que de Adão até Moisés não havia nenhuma lei que pudesse mostrar o pecado. Então sem lei não tem pecado. Ou melhor, não tem como ser visto o pecado. O pecado existia. Ele foi originado lá no coração de Adão, com a sua desobediência. Passou a toda a humanidade. Até Moisés, segundo a própria palavra, esse pecado não era visto, porque não havia lei que pudesse mostrá-lo ou denunciá-lo. Então ele diz, mesmo assim as pessoas morriam por causa do pecado. No verso 14 ele diz, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, está vendo? Todos morriam tão certo como nós morremos hoje. Então o pecado, aliás, a desobediência leva o pecado e o pecado leva à morte. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que é Cristo. Então agora você vai observar que ele está mostrando aqui, independente de uma pessoa ter uma vida totalmente errada, ou uma vida mais voltada para o que é certo, ambos morrem, porque o pecado atingiu a todo ser humano.
E aí vem depois, lá no livro de Romanos, dizendo assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Verso 15: todavia não é assim. O dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora ele vai colocar, contrastando com a atitude de Adão, que foi desobediente a Deus, ele está mostrando que Jesus veio e foi obediente até a morte e morte de cruz. Com isto, Jesus trouxe a esperança para a humanidade. Quando olhamos para Jesus e vemos a sua vida, a sua forma de viver, sua obediência, sua dedicação, seu compromisso com os ensinamentos da palavra e com os seus próprios ensinamentos, então encontramos em Cristo a nossa restauração. E é isso que ele está dizendo. Assim como um homem pecou e trouxe o pecado para muitas pessoas, Jesus Cristo veio do céu sem pecado, viveu sem pecado, morreu levando sobre si os nossos pecados, os nossos, não dele. E isto trouxe justificação perante Deus. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Está vendo? Por um só pecado, toda a humanidade tornou-se pecadora. Pecado do nosso primeiro pai. Agora, pela justificação de Cristo, a graça de Deus foi manifestada a todos, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Portanto, querido, esse é o grande mistério da vida e da morte. Quer viver? Creia em Jesus Cristo, porque ele tem poder para purificar os seus pecados e reconciliar você com Deus. Amém? Oremos. Graças te damos, Senhor, por esta grande revelação, pela magnitude dela, pelo teu projeto de redenção e pela salvação em Cristo Jesus. Em nome dele te oramos agradecidos. Amém.